Graça e paz, queridos, que Jesus te abençoe, te guarde e te sustente nessa noite de hoje. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem do seu coração. Eu quero te apresentar aqui, essa aqui é a pastora Eliane. Boa noite, pastora. Boa noite, pastor. Esse aqui bem? é o pastor Luiz, tudo bem? Amém. Queridos, eu quero convidar você para a gente estar fazendo uma oração nesse momento, para dar liberdade ao Espírito Santo de falar conosco, de ministrar o nosso coração em nome de Jesus. Amém? Nós queremos falar sobre, nesta noite, a respeito do seu ministério, o seu ministério sacerdotal, na sua casa, onde você pode orar pela sua casa, pode orar pela sua cidade, pode orar pela sua nação, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua face, colocando as nossas vidas na dispensação do mover do teu Espírito, de forma que a tua palavra venha ao encontro, Pai, da necessidade de cada um de nós. Nós não sabemos a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe e nos conhece completamente. Nós queremos dar essa liberdade ao Senhor, pelo teu Espírito, de fluir, de acontecer, e de forma, Pai, que as nossas vidas, assim como as vidas dos nossos espectadores, sejam tocadas pelo Senhor, sejam ministradas e sejam edificadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar aqui, pastor, lendo um texto no livro de Êxodo, capítulo 19, verso de números 5 e 6, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Esse texto aqui é Deus falando a Moisés e relatando a Moisés a expectativa de Deus com relação ao povo de Israel, ao qual ele havia tirado do Egito com mão poderosa. Esse lugar aqui, eles estavam ao pé do Monte Sinai, onde Deus haveria de descer sobre o monte, e a expectativa de Deus era que o povo, todo o povo, subisse ao monte, porque Deus queria derramar uma unção muito especial sobre todo o povo, de forma que este povo, chamado Nação de Israel, aquele povo a quem Deus havia tirado do Egito com mão poderosa, libertado eles da escravidão do Egito, fosse para Deus um reino de sacerdotes, ou seja, uma nação toda que teria a responsabilidade de propagar, de falar, de anunciar o reino de Deus na terra e de estabelecer o seu reino na terra. E aqui nós temos essa palavra, onde Deus, a expectativa de Deus, o projeto de Deus, era que toda uma nação viesse com esse objetivo de ser uma intercessora, a intercessora pelas demais nações da terra, em nome de Jesus. Amém? E eu quero dizer a você que quando nós avançamos mais nas Escrituras, nós vamos vendo que, conforme nós percebemos aqui, a expectativa de Deus era realmente esta, que o povo subisse ao monte e Deus pudesse estabelecer essa unção sobre eles. Só que no decorrer da palavra, esse povo teme muito a Deus, não tem coragem de subir ao monte. Portanto, também esse povo não se consagra devidamente, não se purifica devidamente. E Deus, então, não pôde usar esse povo como sua nação de sacerdotes. Deus acaba falando somente com Moisés, e Moisés passa o resto da sua vida conduzindo esse povo, e, consequentemente, esse povo vai se perdendo ao longo da história, né? Mas esse era o projeto de Deus. Então, nós vamos ver agora uma outra parte da palavra, uma outra parte da história da Bíblia, onde Deus ele vai trabalhando esse projeto para levar a êxito esse projeto. E a pastora vai estar lendo aqui agora esse outro texto para nós, em nome de Jesus. Me lembrei aqui, você pronunciando a esse respeito, a respeito do chamado de Isaías. E quando nós lemos aqui no livro de Isaías, capítulo 6, verso de número 8, a palavra do Senhor diz assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.
De repente, agora o Senhor precisava de um libertador que fizesse com que o povo ele se tornasse intercessor da nação, alguém que desse a sua vida a favor do povo. E quando nós vamos no livro de Mateus, capítulo de número 27, abra sua Bíblia junto comigo, Mateus, capítulo de número 27, Mateus 27, verso de número 50. Mateus 27, de número 50. Aqui Jesus, ele já havia sido crucificado, e no verso de número 50, Jesus, ele rendeu o seu espírito, ele se entregou a si mesmo por nós. E diz assim o texto: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O que aconteceu aqui, nesse momento? A Bíblia diz que quando Jesus, ele morreu, Jesus, ele abriu uma porta, ele abriu um acesso. A palavra declara que o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. Por que o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo? Porque o véu do templo, ele fazia uma separação entre aquele que era escolhido por Deus e aqueles que não eram escolhidos por Deus. E quando o véu do templo ele rasga, ele abre um acesso, uma porta, e ele dá agora liberdade a todos os homens, para que todos os homens possam se tornar intercessores. É isso mesmo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a partir desse momento aqui do pé do Sinai, Deus manda que Moisés construísse um tabernáculo. E nesse tabernáculo, ele era constituído de 3 partes, que é o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Cada uma dessas partes era composta por uma divisória, né? Tinha um véu, tinha uma cortina que separava essas 3 partes, né? Então, quando você saía de um ambiente, você entrava no outro ambiente, entrava no próximo ambiente. O lugar santíssimo era um lugar totalmente reservado, onde tinha a Arca da Aliança, onde a Arca da Aliança ficava, e que somente o sumo sacerdote ele poderia entrar apenas uma vez no ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifício em favor dele mesmo e assim como também em favor de toda a nação. E essa divisória que tinha ali era um véu muito grosso, um véu de tecido muito grosso, que diz a história que 2 bois puxando um de um lado do outro não conseguia rasgar esse véu, de tão grosso que ele era, que fazia essa separação. Então, esse lugar onde ficava a arca, esse lugar onde o véu fazia essa separação, era o lugar santíssimo, o lugar onde ficava a presença de Deus, que era a arca que simbolizava a presença de Deus. Então veja bem, somente o sumo sacerdote ele poderia entrar uma vez no ano para oferecer sacrifício pela nação, pelo povo, né? E o que eu quero lembrar você é que hoje nós estamos num tempo de interceder pela nação. E o que a palavra quer nos dizer hoje é que uma vez que esse véu foi rasgado, uma vez que esse véu ele foi aberto, e a palavra aqui, a pastora que leu para a gente, fala que esse véu ele se rasgou de alto a baixo. Isso significa que foi o próprio Deus que abriu esse acesso para nós, que abriu esse caminho para nós, através do sacrifício de Jesus. Então, todos nós agora somos convidados por Deus, todos nós somos convidados por Deus a entrar na presença de Deus, fazendo o papel de sacerdote. Por isso que nós temos essa legalidade espiritual e essa liberdade espiritual, assim como também uma responsabilidade espiritual, uma vez que nós temos esse acesso à presença de Deus, de nos tornarmos intercessores na casa de Deus. Então, é necessário que a gente compreenda isso, para a gente poder exercer o nosso ministério de uma forma eficaz, de uma forma que agrada o coração de Deus. É essa a liberdade que Deus quer. Em João capítulo 14, verso de número 6, o Senhor Jesus declara assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Essas 3 cortinas, essas 3 divisórias, ela tinha exatamente esses nomes, que é o caminho, verdade e vida. Então, todas as vezes que você passava por elas, você chegava à presença de Deus. E o Jesus, ele veio nos abrir esse caminho para nós entrarmos na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, pastor? Sim. E o que fez a separação? Qual foi a causa de acontecer a separação? A separação, ela aconteceu por causa do pecado. A Bíblia declara que lá no Éden o homem pecou. E quando o homem pecou, ele foi separado da presença de Deus. E agora, o Senhor, há muito tempo, desde o Antigo Testamento, ele luta para resgatar esta comunhão, esta presença, porque o desejo de Deus é ter um relacionamento ativo conosco. E este relacionamento, ele deve acontecer na nossa vida de uma maneira natural. E quando Jesus, ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, ele abre esse acesso, aonde todos nós podemos nos achegar ao Santo dos Santos, à presença do Senhor e elevar as nossas orações. Quando o véu do templo ele foi rasgado, o Senhor nos disse: agora todos vocês podem entrar no Santos dos Santos para orar, para adorar, para buscar a minha face, para ter comunhão comigo. É a reconciliação. E através da vida de Jesus, o Senhor, ele nos reconciliou. Talvez você deve estar perguntando, mas como que eu faço isso? A palavra do Senhor, ela declara que o pecado fez separação. Então, para que nós tenhamos acesso ao trono da graça, é necessário confessarmos o nosso pecado. Sim, pastor, tem um texto aqui, em Tito capítulo 2, verso 14, que diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, veja bem, o Senhor Jesus, ele se ofereceu, por nós na cruz, a fim de nos remir de toda a iniquidade e nos purificar para ele mesmo. Era a ideia de Deus com toda a nação de Israel naquele tempo, E hoje o Senhor Jesus pôde estabelecer isso sobre a sua igreja, É necessário que a gente compreenda qual que é o papel da igreja, por que o Senhor estabeleceu a igreja. Veja bem, quando o Senhor separou a nação de Israel, e ele separou essa nação de todas as nações da terra, ele separou aquele povo, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo, na verdade, que existisse 2 povos, o povo separado por ele e os outros povos que não eram então separados por ele, não eram escolhidos por ele, mas eram os chamados gentios, o povo que estava fora daquela aliança. E veja bem que interessante, porque com o advento da igreja, com a manifestação do Espírito Santo, com o sacrifício de Jesus na cruz, o que nós temos? Nós temos exatamente o Senhor fazendo aliança com esses 2 povos, tanto com o povo judeu, pelo seu sacrifício na cruz, porque deles veio a promessa, deles veio a palavra, a lei. Então, havia a promessa que Deus viria para salvar a nação de Israel, o povo judeu. Mas, ao mesmo tempo, Deus achou por bem fazer com que essa aliança dele fosse estendida, e assim então essa aliança foi estendida por causa de Jesus até nós, os gentios, o povo que estava fora então da aliança. Mas agora nós que não éramos povo, nós que não fazíamos parte dessa aliança, nós passamos a fazer parte dessa aliança pela fé no sacrifício de Jesus na cruz, reconhecendo ele como Messias, reconhecendo ele como nosso Deus, como nosso Senhor e como nosso Salvador, e por isso entregando a ele a nossa vida e o nosso coração, em nome de Jesus. É verdade. E quando nós lemos aqui a carta quando nós lemos João, vem comigo aqui no livro de João capítulo de número 1, João capítulo número 1, Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você já ouviu aquela frase que diz assim, todo mundo é filho de Deus? Eu sei. Essa frase, ela é uma frase mentirosa. Essa frase, ela veio para enganar as pessoas. E quando nós dizemos que todas as pessoas são filhos, nós mentimos, porque na verdade nós somos criaturas de Deus. Porque quando nós lemos esse texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, ele diz que tem que haver uma atitude da nossa parte. Aqui diz, mas a todos quantos o receberem. Receber quem? Receber Jesus, o Filho de Deus. Então, para nós nos tornarmos filho de Deus, é necessário que a gente receba a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E talvez você esteja se perguntando, mas eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. É diferente você conhecer Jesus, de ouvir falar, de você entregar a sua vida para Jesus. Para eu entregar a minha vida para Jesus, é necessário fazer a confissão da fé. A confissão da fé, a confissão do nome de Jesus. Exato, e tem um texto, né, pastor, que você gosta muito, que está lá em Romanos, capítulo 10, verso 9, verso 9 e 10. E nesse texto de Romanos, ele traz a confissão, porque a confissão, ela tem que ser feita com a boca e nós temos que crer no nosso coração. Vamos neste momento ler esse texto e vamos fazer essa confissão. Romanos capítulo 10. Esse texto, na verdade, irmãos, ele é uma resposta para a grande indagação. Qual que é essa indagação? O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ter o meu nome escrito no livro da vida? Então, esse texto ele vem como resposta para nós. O que é que nós realmente temos que fazer para fazer parte ou como filhos de Deus, conforme a pastora acabou de ler aqui em João capítulo 1, versículo 12, onde a palavra diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. Nós temos esse texto de Romanos que é como um complemento, que é como uma resposta a essa indagação. Como que eu posso me tornar ou ser filho de Deus? É exatamente dentro desse contexto. A palavra diz assim, Romanos capítulo 10, verso de 9 e 10, diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então veja bem, aqui é necessário dois atos. Primeiro, eu preciso confessar Jesus com a boca, ou seja, eu preciso fazer uma confissão pública. Ele diz que todos quantos o honrarem diante dos homens, o confessarem diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai. Então é necessário nós confessarmos com a boca, empenharmos a nossa palavra mediante a nossa confissão, mas não apenas de boca, não apenas de palavra, né, pastor? É preciso ter uma confirmação dessa fé no coração. É por isso que o verso 10 está dizendo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O crer com o coração significa que permitir que Deus me sonde, que Deus me conhece e ver que a minha confissão ela é verdadeira no meu coração. Assim então eu tenho o meu nome escrito no livro da vida e eu sou chamado Filho de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Vamos fazer essa confissão? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Sim, meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor estas vidas, essas pessoas que estão conosco neste momento e quero, ó Pai, levá-las, Pai, a esta oração. Eu queria pedir a você que você repetisse comigo, se você pode, no local onde você está, declarando assim, Senhor Jesus,
nesta noite, eu ouvi a tua palavra e criei no meu coração que esta palavra é a verdade, até mesmo porque eu pude conferir essa verdade nas Escrituras. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor venha com o teu sangue para me lavar, me purificar, me limpar de todo o meu pecado, de toda a minha iniquidade, conforme está escrito na tua palavra. E eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim e escreva o meu nome no teu livro, no livro da vida. Porque eu te confesso neste momento como meu Deus, como meu Senhor e como meu Salvador. E a ti eu entrego toda a minha vida em nome de Jesus. E que a partir desse momento, Senhor, eu te peço, me dê, Senhor, do teu Espírito, de forma que eu seja conduzido na tua presença todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória Aleluia! a Deus. Agora você já pertence à família de Cristo. Por quê? Porque você confessou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu quero também compartilhar um outro texto com vocês, que está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, né? Hebreus capítulo 10, versos de número 19 ao verso de número 23, se você pode conferir comigo. Hebreus capítulo 10, verso 19 ao verso 23, que diz assim, preste bem atenção: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer a você que o véu do tabernáculo terrestre rasgou no dia do sacrifício de Jesus, tá certo? E o véu do tabernáculo celestial rasgou por causa do corpo do Senhor Jesus, por causa da sua carne que foi moída ali naquela cruz no Calvário. A palavra aqui está dizendo, olha bem, pelo novo e vivo caminho, agora que nós temos acesso, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu corpo que foi derramado ali, pelo teu sangue que foi derramado ali na cruz. Então, por causa disso, nós temos esse livre acesso. E a palavra de Deus está dizendo aqui, que nós devemos compreender, no versículo 19, que nós acabamos de ler, está nos fazendo um apelo para que nós tenhamos intrepidez, ousadia, coragem, de entrarmos na presença de Deus por esse novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu para nós, inaugurou para nós, amém? E nós nos aproximarmos de Deus com um sincero coração, apresentando a Ele realmente a nossa intercessão, a nossa oração, a nossa adoração e o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. E a palavra do Senhor, ela diz que nós somos reino de sacerdotes. O que é reino? Reino é autoridade. Se nós pegarmos aqui no livro de Mateus, vamos voltar aqui no livro de Mateus, o último capítulo do livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28, 18. Diz assim a palavra: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui Jesus já tinha sido crucificado. Jesus já tinha ressuscitado. Já tinha voltado a se reunir, a conversar com os 12. E quando Jesus ele conversa com os seus discípulos, ele comissiona os seus discípulos. E qual é a grande comissão que Jesus ele deu aos seus discípulos? Ele confiou aos seus discípulos. No verso 19 diz assim: portanto,
Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu quero focar aqui com você, é que Jesus disse que é-me dado todo o poder no céu e na terra. E quando Jesus, ele comissiona os seus discípulos, ele transfere esse poder. Ele pega o poder que está sobre ele, que ele recebeu através da morte de cruz, e transfere para os seus discípulos. Para quê? Para que os discípulos agora eles fossem pregadores do evangelho, eles fossem intercessores, e assim os discípulos saem para a grande comissão. E esta comissão ela chegou até nós, porque a partir do momento que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também nos fazemos reino e sacerdócio. O que é o reino? O reino é aquele que tem autoridade. O Senhor Jesus, ele te dá autoridade para pregar o evangelho. E sacerdote? Sacerdote é aquele que intercede. Intercede por quem? Intercede por si mesmo. Intercede pela sua casa, pela sua família. Intercede pela sua cidade. Intercede pela sua nação. Então, nenhum de nós está liberado desta função. Nós devemos todos os dias, debaixo dessa situação que nós estamos vivendo, de uma pandemia, ao invés de nós ouvirmos essas notícias que vêm detonando a nossa nação, detonando também o nosso comércio, a nossa vida, nos deixando tristes, angustiados, desesperados, ao invés de entrarmos nesse estado, nós deveríamos dobrar os nossos joelhos e sermos intercessores, porque se uma nação ela se levanta como intercessora, a palavra do Senhor diz que Deus, ele ouve o nosso clamor e ele atende, porque o desejo de Deus é que nós reconheçamos que ele é poderoso para nos livrar de todo mal. Então nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, assumirmos o nosso papel de reino, de autoridade sobre essa terra e de sacerdotes, de intercessores, para interceder, começando pela nossa casa, pela nossa família. Você é luz dentro da sua casa. E através da sua vida, toda a sua família pode se converter. Você é luz na sua cidade. Através da sua intercessão, a sua cidade pode ser salva. E neste momento de pandemia, onde todo mundo só fala em Covid-19, é tempo da nação se levantar como intercessora, de nós darmos as nossas mãos e nos unirmos em oração, clamando ao Senhor pela nossa nação, declarando que nós vamos sair vitoriosos, que essa pandemia não vai alcançar a nação brasileira, não vai alcançar os brasileiros, porque o Senhor, o Deus de Israel, ele também é o Deus do Brasil. Pastora, tem um texto aqui, falando a respeito desse ministério de intercessor. O versículo 30 do capítulo 22 de Ezequiel, Deus diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Então, olha bem, o Senhor aqui está dizendo que ele procurou um homem, uma pessoa, que se pusesse na brecha, que intercedesse em favor da terra, em favor da nação. Aqui ele está falando a respeito de Israel, e ele não achou. Então, veja bem, eu quero dizer para você renovar na fé, renovar no Espírito, na confiança em Deus. Por quê? Porque nós temos nos colocado como sacerdotes diante de Deus. Nós temos nos posicionado clamando pelo nosso Brasil, nós temos nos posicionado clamando pela nossa cidade, pela nossa família. Então é certo que Deus vai nos fazer misericórdia, que Deus vai nos ouvir, que Ele vai estender o seu cajado, Ele vai estender a sua mão na nossa direção e Ele vai mudar a nossa sorte. Eu quero também trazer um outro texto a você, que está
em 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9. Olha o que diz esse texto. Vós, porém, você e eu, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, lembra? Vós não erais povo, nós estávamos completamente separados do povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Nós alcançamos misericórdia. Nós fomos reunidos ao povo de Deus e pelo poder do sacrifício de Jesus na cruz, pela sua entrega no Calvário, nós temos acesso ao trono da graça de Deus, conforme diz Hebreus capítulo 10, verso 19. Então nós precisamos ter esta confiança de entrarmos com intrepidez, com ousadia, com coragem, sabendo aquilo que nós queremos, porque Deus, ele não tem prazer na nossa morte e na nossa destruição. Muito pelo contrário. A expectativa de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e experimentem a salvação que ele nos propôs em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Quando você lê esse texto aí de Ezequiel, né, dizendo que o Senhor procurou, aí eu volto à pergunta aqui de Isaías capítulo 6, verso 8, aonde o Senhor, ele nos pergunta: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Quem há de se levantar na nação brasileira como intercessor nesse momento de tamanha fragilidade? Eu creio que você é um chamado. Você que está aí, você que assistiu, você que esteve conosco durante esse tempo, esses 30 minutos, você é chamado. Então, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração onde a gente vai se colocar a nossa vida na dispensação do Senhor, para que a gente possa receber esse chamado e atuar no ministério da intercessão, em nome de Jesus. E você sabe por que nós vamos orar nesse momento? Nós vamos orar porque no livro de Mateus, capítulo 18, verso de número 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será ligado no céu. E no verso 20 ele diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Então o Senhor é conosco. Se você é um aí na sua casa, aqui nós somos 2. Então a sua oração, junto com a nossa oração em concordância, vai fazer com que nós liguemos e desliguemos. E esta é a oração que o Senhor espera de nós. Amém? Coisa linda, né? Nós formamos aqui a igreja do Senhor Jesus, né? Nós daqui, você daí, nós temos o quórum suficiente para Jesus estar no nosso meio, e assim nós nos tornamos igreja do Senhor Jesus na terra. Amém? Aleluia. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, as nossas vidas colocamos diante do Senhor. Verdade. O Senhor nos Deus. usar conforme o teu propósito, Sim, conforme meu a Pai. tua vontade, Senhor, meu nós Pai. chamamos. Nós nos dispomos de todo o nosso coração e declaramos ao Espírito Santo de Deus, Sim, meu Deus, que nós queremos ser um instrumento, que nós queremos uma ferramenta para declarar, pelo poder dele que opera em nós, para declarar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor pode e aquilo que o Senhor vai fazer na terra. Senhor Jesus, que o Senhor nos use conforme o propósito da tua vontade. Nós nos dispomos em corpo, alma e espírito para servir ao Senhor e ser boca do Senhor na terra. Toma-nos, Senhor, conforme o teu propósito, conforme a tua vontade, e estabelece, Senhor, o teu reino sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus sustente você. E o recado, a mensagem que eu quero deixar para você é que você abra a tua boca, você se disponha para permitir que o Espírito Santo de Deus, ele fale através de você. Porque o Espírito Santo, ele é um Espírito também intercessor. Ele é aquele que toma você para te levar ao trono de Deus, para expressar aquilo que Deus quer fazer. A palavra de Deus diz que o Espírito, ele intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Então, querido, que você se dispõe, porque Deus quer te usar de uma forma muito especial. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe o seu coração, sustente você e derrame sobre você a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima. Que essa noite seja uma noite de vitória para você e para a sua família. Mesmo na nossa casa, nós somos igreja, continuamos igreja e permanecemos igreja. Recebe essa palavra no seu coração e fique em paz. Que Deus te abençoe. Tchau, até a próxima.